Meu filho não quer ficar internado e tentou fugir da internação. O que eu faço? Tiro ou não tiro ele da internação? Este é um grande conflito em que às vezes a família se depara quando tem um familiar que é dependente de álcool ou outras drogas internado. Este é o nosso assunto de hoje. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. E se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificações, que assim você será avisado quando for postado um vídeo novo aqui no canal. A internação é difícil para a família e para o dependente químico também. E geralmente é mais difícil quando é a primeira internação, porque nem a pessoa que é dependente, nem a família sabe como funciona e tudo que é desconhecido gera medo e ansiedade. Mas quando acontece a segunda internação, pode ser menos traumático, dependendo do caso. Mas mesmo não sendo a primeira internação, pode ser bem difícil, como no caso do nosso assunto de hoje. O dependente químico foi internado e não quer mais a internação e tentou fugir. Como é que isso pode acontecer? Ele até pediu a internação e agora não quer. E como a família não o tirou da internação, ele tentou fugir. E o que fazer? Tira ou não tira da internação? Leva para casa, não leva? Por várias vezes eu tive que ligar para a família avisando que o dependente químico não queria continuar na internação. Isso no dia seguinte à internação, onde ele mesmo tinha pedido para ser internado. Ou não pediu, mas aceitou a internação. E agora está com a ideia fixa de ir embora, que ali não é lugar para ele. Como agir numa situação dessas? Passei por experiência onde a família vinha buscar em seguida, dizendo que como ele não queria, não ia adiantar ele ficar internado. E aí surgem várias dúvidas. Se ele não queria, por que ele pediu para ser internado? E se ele pediu para ser internado, por que tentou fugir? Era mais fácil ele dizer que não queria continuar com o tratamento. A família pode pensar também que o local é ruim ou que ele não está sendo bem cuidado. E com tanta dúvida, a família, na grande maioria das vezes, acaba tirando o dependente químico da internação e impedindo que o tratamento continue. Mas vamos às dúvidas. Por que ele pediu para ser internado se ele não queria? Você já aprendeu que cada caso é um caso, certo? Mas quando isso acontece, geralmente ele não queria internação. Ele aceitou para fugir ou amenizar algum problema que ele estava tendo antes da internação. Dificilmente ele tentou fugir porque está sendo maltratado. Claro que sabemos que há lugares em que pessoas que têm dependência de substâncias são maltratados. Vez por outra, vemos casos assim na TV. O mais comum é o dependente que pedir a internação e se arrepender depois. E aí ele pede para sair. Mas e por que tentar fugir? Já passei algumas experiências de fuga de paciente, tanto em internação involuntária como em internação voluntária. E você pode até pensar que o lugar não é seguro ou que não tem a atenção devida, ou outros pensamentos que possam passar pela sua cabeça. E pode até acontecer algumas dessas situações. Mas na grande maioria dos casos, quando acontece do dependente químico tentar fugir, ou mesmo conseguir fugir, porque em alguns casos ele consegue fugir, é porque ele estava numa crise que chamamos de fissura, que é um desejo intenso pelo uso da droga. Quando isso acontece, ele não raciocina, ele quer ir atrás da droga e mesmo sem dinheiro, ele consegue a droga. O mais comum é ele pedir dinheiro na rua para usar droga. Alguns se prostituem, mas o fato é que ele consegue voltar ao uso de drogas. É bem parecido com o que acontece quando ele está em casa. Quando a fissura do dependente químico bate, ele não se preocupa com mais nada, a não ser em usar. Não se preocupa nem em roubar a própria mãe. Naquela hora da fissura, sua única preocupação é a droga. Mas e a família? Deve ou não deve tirar?
se ele diz que não quer mais a internação e quer ir embora, e a internação foi ele que pediu. Como fazer? Existem algumas opções. Se na clínica em que ele está internado tiver internação involuntária e ele está internado voluntariamente, ou seja, foi ele quem quis a internação, ou pelo menos ele aceitou a internação, você pode ir na clínica e assinar um termo de internação involuntária. A partir de então, ele fica internado involuntariamente. Às vezes, no decorrer do tratamento, ele acaba aceitando e faz o tratamento junto com os pacientes que estão voluntariamente. Ou você pode decidir tirá-lo da internação, interromper o tratamento e ficar esperando que ele tenha vontade de realizar o tratamento, o que pode demorar alguns anos e a doença se agravar, ou seja, ele aumentar cada vez mais o uso, porque a dependência química é uma doença progressiva. Isso significa que a pessoa que é dependente vai aumentando o uso cada vez mais. Penso que é importante refletir. Ele fugiu da internação ou tentou fugir, a negação está muito presente. Ele ainda não aceita que tem uma doença, porque se ele aceitasse a doença, ele aceitaria o tratamento e não tentaria fugir. Há casos em que o dependente até foge na hora da fissura, mas depois ele se arrepende e volta para a internação. Aí, nestes casos, ele fugiu não porque estava na negação, ele fugiu devido à fissura pela droga. Agora que você sabe um pouco mais sobre internação, deixa aqui nos comentários a sua experiência com internação. Eu vou gostar muito de saber. Agora eu vou finalizando nosso vídeo de hoje. Curta, isso ajuda muito essas informações chegarem a outras pessoas. E compartilhe, pode ser útil para alguma família que esteja passando por essa situação. Muito obrigada, eu conto com você no próximo vídeo. Fique em paz!